Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, né? Um, um vídeo aí um pouquinho meio off aí, né? Um, um mix aí entre coletiva do Vitor Pereira, mais um bagulho que eu quero falar aí. Mais essa entrevista que o Vitor deu aí na... Nem sei o que foi aquilo, foi tipo uma feira aí, não sei se foi de futebol, nem procurei ver. Só sei que ele deu uma palestra lá junto com outros malucos e mais aquele Luiz Castro, que é o treinador do Botafogo, né? Também português. Enfim, na coletiva no pós-jogo, né, contra o Internacional, ele acreditou muito o empate, né, que o Inter conseguiu chegar no segundo tempo, muita falta do banco de reservas, né? E eu concordei, né, na análise que eu fiz aqui no canal. Eu achei que era inviável o Corinthians manter algum tipo de padrão de jogo que fosse feito, né, ou conquistado no primeiro tempo para o segundo, sendo que você tinha, assim, a opção mais interessante para você tentar correr atrás de alguma coisa era o Vital, né? Do resto dos jogadores, sei lá, por mais que você tivesse, não sei, o Sérgio Ramos no banco, o Van Dijk, são defensores, né? Não é mudar o jogo para você, né? Então, assim, os outros jogadores que você tinha ali aptos para ajudar o Corinthians era tudo para manutenção de resultado ou no máximo segurar, né? Defender mais, enfim, as peças que tinha. Então, a peça de ataque estava muito escasso devido às lesões, né, cara? Aí a gente até abriu naquela pauta, né, do elenco do Corinthians, né? O elenco do Corinthians que, desde a chegada do Vitor Pereira, pô, eu acho que, mano, contra o Curitiba a gente teve todas as peças à disposição. De resto, mano, a gente sempre tem seja por lesão ou por cartão ou por qualquer outro motivo, pelo menos 4 ou 5 jogadores fora toda a partida, né? Então fica muito difícil você manter alguma coisa. A gente chegou numa conclusão que o elenco do Corinthians é relativamente fraco, né, cara? Ou pelo menos frágil, né? Enfim. E o Vitor tinha acreditado, né, esse empate a essa falta de opções do banco de reserva, né? Eu concordei com ele, concordo nesse aspecto, né? E nesse sentido, se a gente for criticar alguém, eu acho que teria sido a diretoria pela montagem do elenco e tudo mais, né? Mas tem a questão financeira do clube, enfim. Aí nessa entrevista que ele deu lá, nessa palestra lá que ele deu, ele voltou atrás, ele falou sobre vários temas, né? E ele voltou atrás e ele falou sobre, tipo, meio que admitindo uma meia-culpa, né? Desse resultado. Ele disse que treinou muito forte durante essa semana e não foi pelo treino dele, que ele sempre treinou desse jeito na carreira dele, mas foi pela, como eu posso dizer, novidade para os jogadores, né? Se você for ver que o Corinthians está uma mocota aí jogando toda quarta e domingo, né? Às vezes até 3 vezes por semana, com viagens longas, já não é de agora que a gente sabe que o Vitor Pereira mal treina essa equipe, né? Ele já falou várias vezes, né? Que não treina esse time. Enfim, e essa semana, diferente das outras, ele conseguiu ter essa semana para treinar, né? Porque já foi eliminado na Copa Libertadores. Enfim, teve essa semana cheia para treinar contra o Inter e vai ter essa semana cheia para treinar contra o São Paulo, né? E ele disse que as lesões no jogo, como a do Rafael Ramos, do próprio Fagner, né? E o desgaste que ficou a equipe no segundo tempo, né? Visivelmente cansada, foi muito pela intensidade dos seus treinos e que a equipe não estava acostumada. E aí, de novo, né? Entra um novo dilema, né? Ele assumiu essa meia-culpa, mas é um novo dilema. Pô, ele não, ele disse que ele é um treinador que gosta de treinar a equipe, né? Que as equipes dele evoluem treinando. E aqui no Brasil fica muito difícil, né? Devido ao calendário, que a gente já sabe os problemas do calendário, né? E que ele vai treinando, né? Conversando com seus jogadores, enfim, né? Não é só o Vitor que reclama disso, o próprio Abel Ferreira, o Rogério Ceni do São Paulo, enfim, o Paulo Souza quando tava lá, né? Enfim, no Flamengo. Isso não é novidade, né, cara? Mas assim, eu entendo que seja um dilema, tá ligado, cara? Porque assim, por mais que ele tenha assumido essa meia-culpa, e é interessante ele expor isso pra gente, né? Um cara sincero. Eu acho legal o jeito que o Vitor Pereira conduz a sua estadia no Corinthians, né? Um pouco polêmico às vezes, mas é um cara que não tem problemas em pedir desculpas. E é um cara que assim, é uma coisa que eu acho muito importante no técnico, né? O cara não é aquele maluco meio maluco que tá falando umas coisas que não tá acontecendo. Ele admite quando o time erra, quando joga mal. Ele não tem o menor problema de falar isso, né? Mas até que ponto é culpa dele, tá ligado? Porque assim, é a forma como ele trabalha, como ele enxerga o futebol. Enfim, é um puta dilema, porque assim, ele tem essa semana, e se ele não treinasse forte, qual seria a diferença pra equipe, tá ligado? Se ele não treinasse, estivesse treinando igual tá treinando ultimamente, né? Só com conversa, uma coisa mais leve, meio que não seria ele, né? Esse que é o ponto. Enfim, eu acho isso um puta dilema, né? E você não consegue trabalhar seus jogadores como você quer, porque eles não vão aguentar. Seja pela essa inatividade desses treinamentos,
ou seja pelo como o grupo é formado, né? Como está a condição física, né? A gente volta de novo naquele debate da formação do elenco, volta nos erros do Duílio, né? Que desperdiçou uma pré-época, né, com o pequeno Silvio lá atrás, e demitiu depois após 3 jogos, né? Ou seja, jogou no lixo toda a pré-temporada, começou no meio da temporada, outra temporada, enfim, fica complicado, né? Mas fica esse dilema, né? Esse é um dos tópicos, né, da entrevista que ele deu que eu achei interessante. Outro tópico que ele disse, que esse aqui eu acho mais interessante ainda debater, né? Ele sempre fala daquela questão que ele não vende sonhos, né, e tudo mais, né? Que você olha o elenco do Corinthians e você vê que ele não tem condições de brigar atualmente contra um Flamengo, contra um Atlético Mineiro, contra um Palmeiras, né? E, assim, se você for... Essa questão de vender sonhos, né? Se você for ver no aspecto europeu, vamos pegar aqui, vai, Espanha, Inglaterra, vai. Até Portugal, onde ele treinou, né? Você tem os times lá, eles sabem muito bem o que vão fazer cada temporada. Então, assim, você pega a Espanha, Barcelona, Atlético e Real Madrid vão brigar pelo título. E os demais, cara, você tem ali uns que vão pegar a quarta vaga para a Champions League e figurar ali até a Europa League, né? Um Valência, um Villarreal, um Sevilha, né? E os outros times já sabem que vão ser meio de tabela. Tanto é que você não vê nenhuma pressão. Eu nunca vi, sei lá, a torcida organizada do Getafe lá cobrando um treinador, porque os caras não estão classificados para a Europa League, né? Os caras sabem lá o que acontece, né? Enfim, mesma coisa em Portugal, né? Você tem ali Benfica e Porto que brigam pelo título, às vezes o Sporting faz uma graça, mas a terceira colocação já é deles, né? Então é muito mais simples essa questão lá, né? Mas eu entendo que no Brasil, às vezes o pessoal sempre vende, né? Ah, o Campeonato Brasileiro, embora seja difícil, é muito aberto, né? Tem 12 equipes que brigam pelo título. Pô, isso é uma puta mentira, né? Até porque, vamos pegar os campeões que foram os campeões, né, dos pontos corridos, né? São poucos times. Tem os 4 grandes de São Paulo, que conseguiram os títulos nos pontos corridos, o Fluminense e o Flamengo, que também já conquistaram, e o Cruzeiro. Então, se você for ver, foram 4, 7 e agora o Galo, que conseguiu pela primeira vez um título de pontos corridos. 8 times. E se você for ver que o Corinthians tem uma porrada desses títulos aí, o Corinthians é o recordista, né? Tem 4 campeonatos brasileiros de pontos corridos faturados nesse período, né? São Paulo tem 3, lá 3 seguidos. Mas geralmente você vê que tá sempre nas mãos dos mesmos clubes. Então eu acho uma patifaria, assim, você querer vender uma coisa que realmente não é. É difícil sim, mas você já sabe quem vai vencer. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro 2022. Falando sério, alguém tinha alguma expectativa de que o vencedor não fosse Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro? O campeonato não acabou. Mas eu acho muito difícil o Palmeiras não perder esse título, cara. E foi o que o Vitor falou, né? Tem mais dinheiro, enfim, tem um trabalho mais longínquo, né? É claro que é muito atrelado a resultados aqui no Brasil e sempre vai ser. Mas você tem sim os favoritos todo ano. Esses 2 últimos anos, 3, né? Tá muito mais escrachado pelo poder financeiro que essas equipes estão tendo, né? Não interessa como conseguiram esse dinheiro, mas eles têm, né? Então fica muito. Assim, você vê pela formação do elenco. O Palmeiras eu nem digo que tem um puta elenco, porque eles sempre jogam com os mesmos jogadores, né? Se você for ver. E quando você perde, por exemplo, eu nunca vi uma partida que o Dudu tá fora, por exemplo. Enfim. Mas você pega o Flamengo e o Atlético Mineiro, eles têm muitas opções no time, né? Tem 2, 3 times ali pra colocar, né? O Flamengo jogou contra o Palmeiras aí pelo Brasileirão totalmente com o time reserva, cara. Foi empate. Conseguiu vencer o São Paulo com o time reserva no Brasileirão. Aí quando coloca os caras foda, ganha também, então é muito complicado competir, né? A gente falar que o Corinthians poderia também estar nessa situação, eu entendo que é outro debate. A gente chega aqui e reclama, né? Ah, pô, o Duílio deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, o Corinthians não deveria ter jogado dinheiro do lixo, não sei quem não deveria ter roubado. Concordo. Mas assim, 2022, Corinthians 2022, qual é a realidade dele? Infelizmente é uma quarta força no futebol brasileiro ali, briga com o Inter, com o São Paulo, com o Atlético Paranaense para ser essa quarta força, né, no futebol, nesse futebol brasileiro, né, cara? Então, mas é complicado você vender Corinthians ser campeão. A gente torce porque é um time grande. Aonde que tem meu contraponto nisso, cara? Como eu disse, lá na Espanha, você não vê a fiel Getafe quebrando o pau no CT lá, né, pra conseguir uma vaga na Europa League, né? Só que aqui, cara, é um país continental, cara. É um país continental. Então, assim, por mais que eu diga que 2, 3 times briguem pelo Brasileirão, esse negócio de vender ilusão, vender sonho, não é tão simples de digerir. Por exemplo, você vê o São Paulo que não ganha títulos a uma cota aí. Ganhou o Paulistão em 21, né? Mas você acha que a torcida dele está feliz? Não tá, cara. Não tá. É um time grande que
fica puto quando fica sem título. A gente, se você for ver, estamos desde 2019 sem ganhar um título, já vai partir para a terceira temporada se a gente não ganhar essa Copa do Brasil, e um título nacional para cima desde 2017, o Corinthians não figura como campeão, né? Então, assim, a torcida tá ficando impaciente já, entendeu? Você pega o Palmeiras com uma cota sem ganhar título, o Grêmio, que fez valsa lá sem ganhar título, o Inter, como tá, você acha que os caras tão felizes? Então, cara, os caras tão putos lá. O próprio Fluminense, você pega o Botafogo, cara, os caras estavam invadindo o CT lá, e a gente nunca projeta o Botafogo como campeão e tava tendo crise lá. Então, assim, é uma coisa você saber quem vai brigar pelos títulos, mas é uma coisa completamente diferente quando você tem vários times grandes no país, entendeu? É uma coisa diferente, acho que o Vitor isso ele ainda não entendeu, mas é um consenso entre os dois. A gente sabe que existem favoritos todo ano, porém os times, como posso dizer, nenhum time se acostuma no Brasil a ser um Getafe, tá ligado? Esse que é meu ponto. Então, assim, todos os times têm aquela ilusão, ou pelo menos brigam o suficiente para poder estar na crista da onda, né? Isso é fato. Mas enfim, cara, só esses assuntos que eu queria debater, né? Do Vitor Pereira. E também a questão se ele fica ou não, né? Eu tô achando que ele não vai ficar, tá, cara? Até. Ele falou que ele é muito bem tratado no clube. Se você for ver, os trabalhos dele não são muito longínquos, né? Onde ele passou, no máximo 2 anos, né? Acho que ele fez 3 na China, né? Ele ficou 3 anos na China, é um ponto interessante, né? Porque ele não poderia ficar no Brasil. Mas ele falou que não tem vida, talvez o calendário atrapalhe também isso, né? Porque ele falou que ele mal aproveita o Brasil. Enfim, é muita viagem e tem pouco tempo até para trabalhar, né? Pra você ter uma ideia, jogo atrás de jogo. Então, assim, eu não sei se ele fica, não sei o que o Duílio pode vender para ele para 2023. Um elenco mais forte, que no Corinthians talvez tenha mais receita esse ano, já ultrapassou em bilheteria, né? Cumpriu todas as metas, né? Falta aí acabar no G4 do Brasileirão. Então, será que ele consegue? Será que o Duílio, o Corinthians, passando por essa reestruturação financeira, consegue dar um time melhor pro Vitor Pereira no ano que vem? Vamos ver, né? Eu gostaria muito que ele ficasse, cara. Mas tudo tá indicando que não. Pelas palavras do Vitor Pereira. Ontem até o Rizek falou que tem informações, que sei lá o quê. Geralmente essas informações o próprio Wesley do Loucos do Bando fala muito, né? Cara, quando tem essas informações, pode ter certeza que é pra tumultuar o elenco, a semana do Corinthians, né? Ah, o Vitor vai sair e tal, né? E eu acho isso muito verdadeiro, né? Até porque tava de boa e essa notícia bomba antes de um clássico contra o São Paulo e uma decisão contra o Fluminense, né? Então, sim, bem engraçado até, né, cara? Mas vindo da boca do Vitor Pereira, cara, a forma como ele disse, não dá pra criar muita expectativa, né? Enfim, pessoal, deixa o like no vídeo se curtiram o vídeo, né? Se quiserem debater um pouco aí comigo o que vocês acham dessas frases do Vitor Pereira, se vocês gostam do trabalho dele ou não, comentem aí. Dá uma passada no Loucos do Bando, lá tem vários vídeos, a gente faz cobertura ao vivo pós-jogo lá, né? A gente tá devendo ainda pós-jogo contra o Inter, mas iremos fazer. E vai Corinthians!